Depois da execução do cabeçudo do Yasui, a capital da flor tá uma completa loucura. Só não mais que a prisão de Udon, que foi invadida por ninguém menos que a aluna mais fraca da Thaís Carla. E se prepara, porque as lutas de hoje vão ser de peso, literalmente. Lá na prisão, o Luffy tava descendo a porrada na dupla de vagabundos, mas ainda tava insatisfeito e o velho queria saber que diabos ele tava tentando fazer. E ele explica que quer dar um soco que manda os inimigos pelos ares sem nem encostar, falando que se ele conseguir um haki desses, ele pode derrotar até o Kaido. E o Coroa fala que o povo não costuma chamar isso de haki em um ano. Disse que lá existe um poder que cobre a lâmina dos samurais com a força do seu corpo. Enquanto eles batiam papo, os dois canalhas se levantavam furiosos. O velho começou a andar pra cima deles e eles já perguntaram se ele tava querendo morrer. Então o Coroa manda o Mugiwara prestar muita atenção, porque ele vai ensinar só uma vez. Partiu pra cima do alpacão, que já deu um sorrisão, e pediu pro Luffy passar as instruções pra ele desviar e deixar o resto com o vovô. Então o moleque usou seu haki da observação e previu que o cabo ia tentar partir o velho no meio pela direita. O tiozão já ativou seu haki do armamento e partiu pra cima. Só que esse era sem dúvidas um dos hakis mais sinistros que eu já vi na minha vida, porque ele criou uma armadura rosa tão insana que nocauteou aquela maldita alpaca sem nem encostar um único dedo sequer. O Luffy já ficou de boca aberta porque era exatamente isso que ele tava querendo fazer. E os prisioneiros já começaram a comemorar porque o velho Ryo conseguiu derrubar aquele maldito guarda. O Queen ficou surpreso porque achou que o velho já tava com o pé na cova. E depois dessa, os prisioneiros finalmente começaram a acreditar que ele era realmente o Ryogoro Flor, um dos yakuzas mais respeitados do país de Wano. O tiozão fala que se é isso que o moleque tá querendo aprender, ele pode ensinar. E o Luffy quase soltou fogos de artifícios pelo ouvido, falando que dá qualquer coisa pra aprender isso. Só que ele já não tava mais aguentando ficar de pé, porque era um poder muito poderoso pra um corpo velho como o dele. O Tatuzão já ficou bolado e disparou pra cima dos dois, mas o Luffy desviou segurando o velho no colo, no estilo a la Matrix. O Coroa fala que isso que ele chama de haki é conhecido como Ryo em Wano, e mandou o Luffy tentar sentir o fluxo do haki na hora de atacar. Na primeira tentativa, a mão dele já começou a brilhar e quase que ele conseguiu acertar, mas no fim só deu mais um soco normal com o haki do armamento, que mandou o vagabundo voando pra longe. Então o Guri mandou trazerem os próximos, porque ele vai tentar até conseguir. Já tava quase virando um super saiyajin ali e o Queen tava ficando preocupado, só que dessa vez já juntou a negada inteira pra tentar encurralar os dois. Um barbudo cabeçudo tenta partir eles no meio, mas o Luffy desvia e vai acertando um soco atrás do outro sem conseguir acertar a bendita da armadura invisível. Já tava ficando descontrolado, batendo sem nem pensar, e o velho falando que esse moleque é um burro que não aprende mesmo, mandando ele se acalmar porque o haki não vai vir na base do ódio. De noite, o macaco de borracha já tinha derrotado mais de 5.000 soldados. O Queen mandou ele dormir porque ele já fez muito estrago hoje, mas o pivete tava a poucas ideias e não tava querendo parar não, mas sentiu a barriga roncando e perguntou se esses malditos não vão nem deixar ele comer nada, falando que até amanhã ele já ia ter virado uma múmia. Então o velho Ryo foi perguntar por que ele queria tanto assim derrotar o Kaido, só que ele não podia falar na frente daquele bando de cadelinha, né? Então botou todo mundo pra dormir. Deu uma piscadinha que fez uma explosão de haki do Conquistador e fez todos aqueles cornos desmaiarem na mesma hora. Então o Luffy pergunta se ele conhece os Yonkous, que são os 4 grandes piratas chamados de Imperadores do Mar. É claro que um deles era o Kaido, e disse que pra ele se tornar o rei dos piratas vai ter que derrotar todos eles. O tiozão já se assustou, perguntando se ele quer virar um homem igual o Roger, e dessa vez foi o Luffy que ficou surpreso que ele conhecia o Gold Roger. Falou que ele visitou Wano há muito tempo atrás e o Luffy conta que foi isso mesmo que o Kinemon falou. E o velho fica completamente incrédulo, de queixo caído, perguntando como ele conhece esse nome. Do nada uma gosma sinistra aparece e os dois já tremeram na base. Mais um cabeçudo aparece e o velho pergunta se esse cabeça de Airfry era o Raizo, que tinha se fundido com o Caribou e agora tava parecendo um Megazord do Paraguai. O tiozão não tava entendendo nada, então o Raizo explica que eles saltaram 20 anos no futuro. O Luffy não gostava nem um pouco daquela amoeba humana, já tava querendo descer a porrada. E ficou maluco porque o Raizo achou que tinha pego a chave das algemas dele, mas na verdade era as do Caribou. O Gosmento já se ajoelhou, falando que ia fazer o que o Luffy quisesse e ia virar seu subordinado. E tudo que ele queria em troca era poder subir a bordo do navio quando eles fossem fugir. O Luffy não confiava nem um pouco nele, mas ele jurou que tinha mudado. E ele, inocente como sempre, falou: ah, então se você mudou, tá de boa. Nem o Caribou conseguia acreditar que ele era tão idiota. O Ryogoro tava feliz, falando que valeu a pena lutar pra sobreviver esse tempo todo, porque agora ele vai ter a chance de ver os 9 bainhas lutando pra derrubar o Kaido do poder. Se ajoelhou no chão e implorou pra que eles deixassem que ele lutasse na guerra contra os piratas fera, falando que até um velho como ele pode ser bem útil. O Raizo já abre um sorrisão, falando que não podia contar com ajuda melhor, e conta pro Luffy que o velho Ryo já foi um dos maiores yakuzas que esse mundo já viu. O tiozinho conta que além desse tem mais 4 campos de concentração recheados de prisioneiros, mas fala que nenhum deles foi preso por roubo ou assalto. Na verdade, todos eles foram pro Shilindró por traição ao Shogun Orochi. Então, além de milhares de guerreiros pra lutar ao lado deles, também tinham os antigos chefes yakuzas de Wano, e ele tem certeza que todos eles vão lutar com muito prazer do lado do clã Kozuki, sem contar que o Raizo ia soltar o lendário Kawamatsu, que ficou preso esse tempo todo.
todo. Então o Luffy fala que é só ele destruir a prisão que geral vai se aliar a eles. O Raizo pede pra ele com calma porque não é tão fácil assim. Mas o moleque não queria nem saber, mandou trazerem comida que ele cuida do resto. E o Caribou simplesmente tirou do rabo uma puta panela gigante de feijão vermelho que ele roubou do Queen. Esse aí brinca com o perigo, hein? Então todo mundo já começou a cair de boca na sopa. Eles com certeza iam raspar até o fundo da panela, mas só tinha um problema. Essas horas a Big Mom tinha acabado de chegar em Udon com a tropa do Chopper. E ela tava maluca, completamente louca pra comer uma sopa de feijão vermelho. Se ela chegar lá e descobrir que acabou tudo, o mundo vai virar um inferno, meu parceiro. Lá na cabaninha dos guardas, o Queen tava chorando horrores, porque o Kaido tinha acabado de contar pra ele que a Komurasaki virou estatística. E os guardas já falaram que depois dessa ele vai ficar um tempão de mau humor. Isso que ele ainda nem descobriu que os guris comeram toda a sopa de feijão vermelho dele. Estavam parecendo duas bolas de praia chamando o Queen pra começar logo as lutas. E o coração do Queen quase saiu pela boca, perguntando como diabos eles engordaram tudo isso de ontem pra hoje. E o Luffy fala que deve ser só impressão dele, porque eles nem comeram nada, tão passando fome, coitado. E os guardas decidiram que não iam contar pra ele que a sopa de feijão vermelho acabou, senão ele ia engolir a prisão inteira. O Cabeçudo e o Gosmento falam que o Luffy é muito burro, porque ele não devia ter comido toda a sopa. Mas pelo menos dá pra ver que ele tá levando a sério, né? Porque agora sim ele tava parecendo um verdadeiro lutador de sumô. Mas o Queen tava cagando pra tudo isso, ele só queria saber se era verdade que a Komurasaki foi de Komis. E mandou ligarem o Dendemushi de vídeo pra ver o que tava acontecendo lá na capital da flor. Enquanto isso, lá na neve, o Brook tinha voltado pro esconderijo, mas ficou literalmente de queixo caído quando viu o Zoro dormindo com uma gatinha em cima dele, sem contar que o Kaba já tinha até arranjado uma filha. O esqueletão começou a gritar perguntando o que tava acontecendo, e nessa até o Zorão acordou. E eu não sei quem tomou um susto maior, ele ou o Brook quando viu aquelas duas largadas em cima dele. O Caveirão pede desculpas por interromper a festa dele, já tava metendo o pé, mas o Zoro manda ele voltar porque não é nada disso. Assim que a Hiyori acordou, o Brook, que não é bobo nem nada, já pediu pra ver a calcinha dela, e quase fez as duas infartar de vez com aquela cara de assombração. Ele conta que o Kinemon mandou ele ficar de guarda do esconderijo e espantar qualquer um que chegasse perto. Não conseguia nem acreditar que aquela beldade era irmã do ranhento do Momonosuke. Falou que ela era tão linda que parecia até uma Oiran, mas a Otoko fala que é lógico que sim, porque ela era Oiran. E o Brook fala que o Zoro é um cara de sorte por estar amassando uma gatinha dessas. E ela pede desculpas porque só achou que ele tava com muito frio. Mas tem certeza que ele gostou, porque os homens amam quando ela dorme agarradinha assim neles. Ela só tá esquecendo que ela tá falando com um homem de verdade, né? Não com o Sanji da vida. O Brook conta que tá o maior caos lá na capital da flor. Disse que hoje tava tendo o funeral da Komurasaki, que é a mulher mais linda de Wano. E a Otoko já tava rachando o bico porque ela tava bem na sua frente. Também contou que o garoto Madrugada, que é o grande ladrão que distribui dinheiro pros pobres, foi capturado. A Hiyori não conseguia acreditar, então ele até mostrou o panfleto pra ela. E todo mundo já ficou desesperado, principalmente a Otoko, porque o tal do garoto Madrugada era ninguém menos que o pai dela. E tava jogado numa cela só esperando o momento da sua execução. A guria já saiu correndo desesperada enquanto rachava o bico. Então a Hiyori agradece pela ajuda e vai correndo atrás dela. E o Brook mal chegou e já tava todo mundo indo embora. A Otoko tava quase tendo um AVC porque o papai dela não podia ser executado. O Zorão já segurou ela, mandando ela parar de ser maluca, mas ficou incrédulo quando ficou sabendo que aquele homem era o pai dela. E o Cabeçudo já tava se despedindo com o último sorriso. A Otoko até tentou sair correndo, mas tava com fome, a coitada caiu de boca na neve. Enquanto isso, o povo chorando horrores no funeral da mina que nem morreu. E o vagabundo do Orochi tava indo todo sorridente pra execução do Cabeçudinho. Lá na prisão, o Queen olhava pro Dendemushi de vídeo, mas não achava Komurasaki em lugar nenhum. E o garoto Madrugada, que não é tão garoto assim, tava caminhando direto pra sua execução. Os caras simplesmente ergueram o velho numa cruz, velho. Enquanto os chapéus de palha estavam correndo a milhão procurando o Tonoyasu. E não conseguiu nem acreditar que ele era o famoso garoto Madrugada. Lá no pátio de Ebisu tava todo mundo rachando o bico, inclusive o próprio Tonoyasu, que tava prestes a ser executado. E os guris não conseguiam entender por que eles estavam rindo disso. Mas esse não era nem o mais importante. A Shinobu e o Kanjuro ficaram paralisados quando viram o rosto dele, falando que Tonoyasu só pode ser um nome falso. O Kinemon e o cachorrão, que estavam galopando pela capital, também não conseguiam acreditar. Lá na prisão, o velho Ryo até caiu pra trás, porque aquele cavaleiro era um dos daimyo que servia o clã Kozuki e o mestre Oden, praticamente o braço direito dele. E o seu verdadeiro nome era Shimotsuki Yasui. E ele era conhecido por ser um cara muito sério que nunca sorria. Mas ao contrário de antes, dessa vez ele tava coringando. E feliz que o povo ainda não tinha esquecido dele. No passado ele era quem mais pegava no pé do Oden e tentava transformar ele num samurai de verdade, ao invés de um palhaço que parece que acabou de sair do circo. O Oden não apanhava nem do pai dele, que era o Shogun de Wano. Mas esse velho judiava do coitado toda vez que ele falava que queria ser um pirata ao invés de um samurai. O Yasui disse que tinha duas coisas pra falar antes de ser executado, e mais uma pra falar na cara do idiota do Orochi. Lá na neve, a Otoko continuava dando fuga na rapaziada. Foi quando ela ouviu o primeiro tiro e ficou desesperada. O Chifrudo falou que esse foi só um tiro de aviso, mas o próximo vai ser fatal. E agora ele ia começar a ler todos os crimes do velho. O primeiro é que ontem à noite ele cometeu um roubo na capital da flor. Disse que o Kaba era o daimyo de Hakumai, mas agora não passa de um bandidinho qualquer. Então, como castigo por se rebelar contra o Shogun Orochi, ele vai servir como oferenda ao túmulo da Oera Komurasaki. E o Cabeçudo já começou a pedir desculpas, falando que ele não é herói nenhum. Um subordinado foi correndo avisar o Drake que o povo de Ebisu tava vindo pra capital da flor. E os guardas pau-mandados até tentaram impedir, mas foram atropelados pela multidão. Junto deles estava ninguém
ninguém menos que o God Usopp montado num urso pardo bolado, e as gatinhas da Nami e da Robin fazendo um parkour de Taubaté em cima dos telhados. A Robin já puxou o pé dos outros guardas, fazendo eles caírem de boca no chão e sendo atropelados também. E o Hawkins fala que foi uma péssima decisão o Orochi querer transmitir a execução pra todo o país. Enquanto isso, Yasui gritava que a paisagem de Wano é magnífica, e tudo isso foi construído por várias gerações por ninguém menos que o clã Kozuki. O Orochi já mandou os empregados botarem sebo nas canelas porque o Yasui começou a falar merda, e o cabeçudo dizia que o canalha do Orochi nunca vai ter crédito nenhum sobre isso. Disse que o Wano tinha uma floresta imensa com campos e vegetações, com rios e vilarejos, mas o Orochi contaminou tudo com a imundície da sua ganância, e gritou bem alto que ele não passa de um verme. E cá entre nós, né, fã de One Piece que não odeia o Orochi é maluco. O cachorrão, o Kinemon e até o velho Ryo estavam chorando horrores. Até o balofo do Shutenmaru ficou paralisado quando viu o mestre Yasui lá em cima, que aproveitou pra falar que aqueles panfletos que estão circulando por aí eram completamente falsos. Era tudo uma pegadinha pra deixar o povo agitado, e começou a rir falando que inventou tudo. Ainda chamou o Orochi de covarde porque ele prendeu vários inocentes que tinham aquela tatuagem de lua que tá na moda. E os guardas já se perguntaram se era tudo engano do Orochi. E falando no diabo, ele tava chegando a todo vapor, quase entrando em erupção. O Funko Pop ainda zoou o Orochi com um poema do Oden que ele odiava, e o Kaido tava só rindo lá de Onigashima. Então o Kinemon fala que o plano dele estava prestes a ir pro saco quando o inimigo descobriu sobre os panfletos, mas graças ao Yasui que assumiu toda a culpa, eles ainda têm esperança. E o Calvomon fala que vai ser eternamente grato por isso. A pequena Otoko chegava 300 por hora tentando salvar o pai dela, mas já era tarde demais. E em seus últimos segundos de vida, o Yasui começou a bailar cantando um pagodão. Foi quando os malditos mandaram uma chuva de balas pra cima do coitado, e dizia pros bainhas vermelhas invadirem Onigashima e salvarem o país de Wano. Mas essas horas tudo que eles conseguiam fazer era chorar desesperadamente vendo seu mestre virando peneira. E antes de perder a consciência, o velho conseguiu ver sua filha gritando pela última vez. O chifrudo mandou cessar fogo, e quando os Zoro e os outros chegaram, o coroa já tinha ido dessa pra melhor. O povo de Ebisu foi correndo, rachando o bico, e os guardas mandaram tirar esses mendigos da capital. O Yasui caiu no chão soltando suco de morango e todo mundo começou a rir igual loucos. Pareciam que tava até com o patati e patatá dentro da bunda. E o Zorão não tava entendendo era nada. Queriam saber por que eles estavam rindo da morte de alguém, principalmente a Otoko que tava coringando. O Zoro já tava querendo cortar todo mundo, mas a Hiyori mandou ele esperar e disse que na verdade eles estavam chorando. Falou que o povo de Ebisu tá sempre sorrindo porque mesmo estando tristes ou feridos, eles não conseguem demonstrar. E por essa ele não tava esperando. Todas as expressões deles foram roubadas e tudo que eles podiam fazer era rir. E tudo isso por causa das Smiles que o Kaido e o Orochi trouxeram. Os bainhas vermelhos foram correndo desesperado até o tiozão, e o Kanjuro não conseguia nem acreditar que não reconheceu ele antes. E o resto do Chapéu de Palha continuaram indignados com o povo de Ebisu cascando o bico. Até o corno do Kaido falou que o Orochi tem um senso de humor doentio. O Raizo não conseguia acreditar que ele se deixou ser capturado só pra salvar o plano. E o Luffy tava boladão, falando que ninguém no mundo merece ser motivo de risos na hora da própria morte. Então o velho Ryo explica pra ele também que é tudo por causa das Smiles. A Shinobu conta que há alguns anos o Kaido e o Orochi começaram a importar essa fruta artificial em troca de armas, que tem a mesma função das Akuma no Mi, só que eles recebem a habilidade de algum animal, e o objetivo do Kaido era transformar seus subordinados em feras e criar o bando pirata mais forte do mundo. O problema é que a cada 10 pessoas que comiam a Smile, só uma ganhava poderes. E os outros 9 otários, além de não conseguirem mais nadar, também são obrigados a rir de qualquer coisa, sem poder chorar ou ficar bravo. E é por isso que o nome da fruta é Smile, ou sorriso em PTBR. Só que esse nem era o verdadeiro problema, porque o maldito do Orochi juntou várias Smiles estragadas e entregou pros pobres moradores que estavam passando fome. É claro que eles ficaram felizes da vida, achando que eram maçãs fresquinhas, mas quando perceberam que era uma armadilha, já era tarde demais. E agora eles estão aí rindo igual um bando de psicopata americano. E o único que tava realmente rindo de felicidade, cê sabe bem quem era, né? Tava até dançando de felicidade, falando que ele mereceu. E essas horas o Zorão já tava querendo arrancar a cabeça daquele verme. Depois disso, a coitada da Otoko pulou a cerca e tropeçou de cara no chão. A Hiyori gritou pra ela voltar, pelo amor de Deus, mas ela foi correndo até o seu pai. E se prepara porque essa cena vai ser triste, já que ela sacou aquela pomada de óleo de rã que ela comprou do Usopp, que disse pra ela que curava qualquer ferida. Mas todo mundo sabe que era só mais uma grande mentira, né? E foi nesse dia que o Usopp deixou de ser God. A Hiyori berrou pra ela sair dali, mas o Orochi percebeu e já atirou pro alto, falando que finalmente encontrou aquela pirralha maldita. O povo já saiu correndo e o Shogun fala que então ela é filha do Yasui. Isso explica a falta de respeito dela. Lembrando que esse idiota só tá puto com ela porque ela riu da cara dele. E foi ele mesmo que deu a merda da Smile estragada pra criança comer. Então ele mirou bem e mandou ela ir pro inferno. Meteu logo 4 balas porque ele é ruim de mira e pelo menos uma ia ter que acertar. Mas foi nessa hora que 2 cabas quebraram a cerca e correram a milhão pra salvar a guria. E esses eram ninguém menos que o Zoro e o Sanji cortando as balas no ar e protegendo a pequena Otoko. Todo mundo ficou incrédulo e não conseguiu nem acreditar nisso, porque o homem mais procurado do país de Wano e o cozinheiro de miojo que deu uma surra na família Kyoshiro apareceram de um jeito absoluto cinema. Mas o melhor foi a hora que o Zoro e o Sanji se encararam, acusando um ao outro de ter roubado seus holofotes. E pode ter certeza que agora o pau vai quebrar, meu parceiro. Os dois saíram de dentro da fumaça
ameaça e todo mundo já ficou em choque. E os cabas já estavam quase saindo na porrada. O resto do Chapéu de Palha já falaram que isso ia dar mó confusão, mas não dava pra culpar eles porque eles não podiam simplesmente ficar olhando a Pequeno Otoko virar saudades. Lá na prisão, Luffy assistia tudo e já ficou animadão que as asas do capitão apareceram na hora certa. Mas ao contrário dele, o Orochi não tava nada feliz, perguntando como esses lixos ousam interferir na execução dela. E gritou que os samurais podiam matar todos que tentarem interferir. Os dois já foram cercados e os moradores saíram correndo pra não tomarem bala perdida. Então os calvos partiram pra cima e o primeiro tomou só uma cotovelada na boca pra ficar esperto. O Zoro mandou eles pra longe e o Sanji já tava incendiando geral. Eles já começaram a se xingar chamando de Sobrangor e Musgojuro, e o homem grita que vai cortar a cabeça dele antes da do Orochi. A Hiyori fica aliviada que o Otoko tava bem e surpresa que aquele cozinheiro de miojo era companheiro do Zorojuro. E depois dessa, o Drake e o Hawkins confirmaram que o Chapéu de Palha realmente estavam em Wano. Agora a casa caiu, meu parceiro. O Sanji já ficou boladão porque chamaram ele de Vinsmoke, e o Drake disse que tanto faz porque vai acabar com a raça dele agora mesmo. Se transformou num alossauro gigante enquanto o Chifrudo mandava uma chuva de balas pra cima do Zorão. Mas é lógico que o homem cortou elas como se fossem balinhas de borracha em câmera lenta. Atiraram mais uma vez e o Sanji com o haki do armamento chutou elas pra longe e mandou fugir logo com a Otoko. Mas o Zoro disse que não podia porque tinha que cortar o pescocinho daquele verme primeiro, e deu a Otoko pro Sanji segurar. O covarde do Orochi já chamou 300 nego pra se defender, mas não passavam de sacos de carne pro monstro cortar. Só que o Sanji mandou ele parar porque ia estragar tudo e o Tonoyasu ia ter se sacrificado à toa. Só que ele não quis nem saber e mandou uma fênix dos 720 desejos mundanos, que arrebentou todos que estavam no caminho. E o corno do Kyoshiro precisou aparecer pra repelir o corte. O Sanji já percebeu que esse era o chefe dos malditos que bagunçaram a barraca de soba dele. E o cabelo de banana fala que o Orochi é muito descuidado por aparecer na praça de execução com tão pouca segurança. Não deu nem tempo do cozinheiro de boteco xingar o Zoro porque o Drake já tava caindo de boca nele. Então meteu uma bicuda que não fez nem cócegas no lagartão. O Zorão tava completamente cercado e o Frank disse que eles também iam ter que lutar. Mas o Kanjuro mandou eles esperarem porque isso ia arruinar o plano inteiro. Então eles combinaram de tentar chamar o mínimo de atenção possível. O Kyoshiro falou pra levarem logo o Shogun pro castelo e o maldito mandou executarem todos esses rebeldes. O Zoro disse que não ia deixar ele escapar e chamou o Frank pra tancar as balas. E o Chifrudo ficou surpreso perguntando quem era esse carpinteiro. Ele meteu uma potente de direita que afundou o crânio dos lazarentos na parede e aproveitou a cortina de fumaça pra escapar com o corpo do Yasui. A tropa dos calvos começou a perseguir ele, mas foram explodidos pelo nosso atirador de elite. Mas é claro que ele já virou alvo e teve que se esconder. E a gatinha da Robin apareceu com seus braços gigantes pra amassar aquelas cadelinhas do Orochi. O Chifrudo já mandou cercarem eles, mas a Nami chegou mandando um choque do trovão que fritou os miolos deles. O Zoro mandou o Kyoshiro sair do caminho, mas ele fala que não pode, e então ia ter que virar picadinho. Mas com uma espada enorme ele parou o Nitoryu do Zoro e disse que ele é o cão de guarda do Shogun. Enquanto isso, o Sanji pisava na cara do dinossauro e gritava pra acabarem com isso de uma vez e meter o pé de lá. A Nami mandou um furacão que começou a destruir tudo, e o Chifrudo mandava os subordinados matar esses chapéus de palha, mas já estavam todos caídos no chão. Enquanto isso, o Luffy comemorava igual louco e o velho Ryo pergunta se aqueles eram os companheiros dele. Aí lembrou que tinha que manter isso em segredo, mas não aguentou e voltou a gritar. E o Queen pergunta se aquele cabeça verde que matou o magistrado era o subordinado dele. O Luffy fala que não faz nem ideia de quem que é aquele, mas nem o Baloff era burro bastante pra acreditar nisso. Só que ele fala que o Zorojuro tá enfrentando o Kyoshiro, então ele não tem chance nenhuma de vencer. O Barriga de Elefante aparece falando que um criminoso acabou de chegar da capital da flor e disse que ele vai chegar em breve por aquele portão. Do nada um homem começa a entrar e o Queen fala que é só um lixo que não conseguiu cumprir a missão dada pelo Shogun. E o Orochi disse que podiam castigar ele à vontade. E esse era ninguém menos que o Kamazo, que tomou uma surra do Zorão. Mas ele não era o único, porque atrás dele também tava o Kid, que foi pego tentando fugir. E agora ele com certeza ia ser executado. O Queen perguntou como capturaram ele e o maluco fala que foi fácil demais, já que ele mesmo veio correndo e gritando pra cima deles. Aí o Kung Fujanta e todos os guardas começaram a rir de como ele é burro. E o Luffy não tava entendendo porque ele se entregou depois de ter todo o trabalho de fugir. Só que o Kid tava enlouquecendo, mandando o Kamazo parar de rir. Disse que antigamente ele odiava quem risse da sua risada e até colocou uma máscara pra esconder o rosto. E perguntou o que o Kaido e o Orochi fizeram com ele. Só que quando o Kid chamou ele de Killer, o Luffy ficou incrédulo. O Koro pergunta se o Guri conhece esse homem e ele fala que sim. E lembra do dia que eles lutaram juntos em Sabaori. E se juntaram porque todos tinham a mesma vontade de encontrar o famoso One Piece. Só que agora o Killer também tá aí, Rinnegan psicopata. E o velho Ryo fala que isso é muita crueldade porque o Killer foi forçado a comer uma Smile estragada e agora nunca mais vai poder parar de rir. O Kid levantou furioso perguntando quem foi o maldito que fez isso com seu amigo. E o menino Luffy também ficou boladão e desafiou o próprio Queen pro sumo. O Sobrancelha de Arame tava tendo dificuldades pra lutar contra o lagartão enquanto segurava a pirralha. Então o narigudo safado gritou que podia deixar que ele cuida dela. Enquanto isso, o Zoro travava um duelo mortal contra o Franjudão. Disparou ao infinito e além, meteu um Nitoryu que quebrou tudo. E o Sanji afundava um Double Jambo com KC na fuça do Drake. O Kyoshiro conseguiu bloquear com muito esforço. E os capangas dele já falavam que esse Zorojuro era muito forte porque tava lutando de igual pra igual com o chefe. Do nada ele dá um sorrisão falando que a sorte tá do seu lado. E a aldeia da Folha inteira apareceu pra cuidar das coisas. O cabeçudo fala
que sabe que ele é o Roronoa Zoro do bando do Chapéu de Palha, e só precisavam capturar um deles pra fazer uma massagem com um pouquinho de dor pra descobrir quais são seus planos malignos em um ano. Todos os ninjas dispersaram e só ficou a gatinha de cabelo roxo tocando uma serenata de amor pro Zorão. Ou era o que parecia, porque na verdade o violão era uma metralhadora que mandou uma chuva de balas pra cima do homem. A Nami e a Robin foram cercadas e nem o Sop ia conseguir escapar com a criança. Até que lá do céu surge ninguém menos que o maior músico que esse mundo já viu, o incrível Soul King, mandando eles saírem da capital porque ele cuida de tudo por aqui. E começou a amaldiçoar todos os ninjas que já estavam traumatizados com ele. Enquanto a Hiyori corria, o chifrudo percebeu que aquela mulher tava com o Zorojuro e mandou o Fujin e Raijin seguirem ela. Lá na prisão, o Killer e o Kid foram jogados no chão e amarrados com muita força. E você vê que os guardas não fazem o serviço direito porque eles só algemaram um braço do Kid. É muita irresponsabilidade, né? E já que tava calor, o Queen decidiu dar uma piscina particular só pra eles. E os malucos começaram a ser afogados de ponta cabeça. Pra piorar, os dois ainda comeram uma Akuma no Mi. Então a tortura com água ia ser ainda pior. E o Thaís Carlos gritava que é isso que acontece com quem mexe com ele. Mas o Luffy não tava gostando nem um pouco. Ele pergunta se tem algum problema. E no meio de tudo isso, o Queen ainda falou que o Inferno Sumo tava de volta. Lá na capital, um homem caminhava tranquilamente. E é claro que era o Lau com seu incrível disfarce de balde na cabeça, que foi resgatar seus companheiros que tinham sido capturados. Já perguntou o que fizeram o curso polar, mas o Hawkins não é idiota, né? E disse que não ia deixar todos os reféns no mesmo lugar pro Lau simplesmente salvar todo mundo com a sua habilidade. E fala que o próximo que vai pro Chilindro é ele. Fez um leve cortinho no braço, mas quem sofreu o dano foi o Chat. E isso foi só pro Lau entender que qualquer golpe que ele der não vai ser o cabeludo quem vai tomar. E agora ele tinha 4 vidas, contando com a dele mais a dos 3 patetas. E disse que o Lau só vai conseguir cortar ele depois de matar os 3 do seu próprio bando. Meu parceiro, que habilidade mais roubada. Só não ia funcionar muito bem contra o Barba Negra, né? Que não ia estar nem aí de matar seus próprios companheiros. Mas como não era o caso, o Lau teve que ficar pianinho. Enquanto isso, o Sanji tava lutando a milhão contra o Drake. E percebeu que ele andava fazendo muito sucesso com os dinossauros ultimamente. E pergunta se ele também quer virar ingrediente do seu novo prato. Mas a lagartixa manda não comparar ele com o fracassado do Peijuan, porque ele era muito mais forte. Só que ele não esperava que o Sanji ia ativar o modo Deus, depois de ouvir a Hiyori gritando e pedindo ajuda. Já mandou uns passinhos do Romano na cara do Drake pra transformar ele em carne moída. E finalizou com um pontapé bem dado na fuça pra desmaiar aquele canalha. O Sanji já foi correndo pra resgatar a bela dama em apuros, mas o Zoro aparece bem na hora. Empurrou aqueles cornos e a Hiyori já caiu nos braços dele toda apaixonada. É claro que o Sanji quase teve um treco ali mesmo, porque o problema não era só ele ter perdido a mina, mas sim a pessoa que tirou ela dele. Se perguntando como o Cabeça de Mato conhece aquela princesa, mesmo com a recompensa dele sendo menor que a do cozinheiro. Era só 10 mil a mais que a do Zoro, né? Mas beleza. Lá na prisão, os coitados continuavam se matando de tanto trabalhar. E o Queen anunciava que o Inferno Sumo ia voltar. Só que agora eles tinham uma nova regra. Além de quem saísse da arena tinha o pescoço arrancado, agora o Killer e o Kid iam ficar mergulhados na água enquanto o Luffy e o velho Ryo estiverem vivos. Aí esse rolha de poço tá tirando, né? O Luffy manda ele parar de ser ridículo, porque os dois não tem nada a ver com isso. Mas o Queen tava cagando e andando pra isso. Disse que o macaco de borracha tinha era que agradecer porque ia eliminar 2 rivais da pior geração pra ele. E agora a brincadeira ia começar. Os dois já foram mergulhados, mas não demorou muito pro Kid começar a se afogar. E o Luffy mandou o Baleio Jubarte entrar de uma vez na arena pra ele acabar com a raça dele. Meteu um soco com o Haki que o Queen segurou como se não fosse nada. E perguntou com quem ele pensa que tá falando. Por pouco ele não saiu da arena e teve a cabeça arrancada. E o zumbi dos jantares pergunta se o Luffy realmente acha que tem a mínima chance de vencer. Só que o pivete já tava ficando boladão e quase ativando o Super Saiyajin Deus. Foi andando na direção do Bola de Praia e disse que é ele quem escolhe quando vai morrer. O Coroa já tava quase chorando de emoção. Só que agora as coisas iam ficar pesadas. E eu digo literalmente, porque caiu uma coisa ainda mais pesada que um meteoro dos céus. E saiu mandando todos os guardas voando. A cada passo que ela dava era um terremoto. Isso porque neste exato momento a prisão de Udon tava sendo atacada por ninguém menos que a esfomeada da Big Mom. E já tava até babando, querendo comer uma sopa de feijão vermelho. A bruxa véia tentou levantar o portão da prisão na marra, mas como ele nem se mexia, começou a usar força bruta. E o menino Chopper tava aterrorizado só de pensar no que podia acontecer se a Big Mom descobrisse que não tem sopa de feijão vermelho aqui. E nessas horas, meu amigo, nem o portão mais resistente do mundo aguentaria. Com os poderes da gordice, ela arrancou e mandou aquele portão de 100 toneladas voando pra longe. O Queen já tava perguntando quem fez isso e os guardas partiram pra cima, mas quase cagaram nas carças quando viram o demônio que tinha acabado de chegar, perguntando onde tava a deliciosa da sopa de feijão doce. E pelos alto-falantes só dava pra ouvir os gritos de desespero dos coitados. Coitado nada, tem mais que se lascar. Depois de passar por todos os portões, ela finalmente chegou, com um sorrisão todo fofo, perguntando: tem sopa de feijão doce aqui? E nessas horas não teve uma única alma viva que não tenha tremido na base. Até o Luffy perguntou se ele tava em um pesadelo. O Queen não tava entendendo como ela ainda tava viva se o navio dela afundou. Ela farejou o cheiro de sopa e já chamou a Otama pra comer junto com ela. E o menino Alce nem acreditava que realmente tinha a bendita sopa aqui. A Otama e o Hanyen Tonosuke já estavam se preparando pra ir salvar o Luffy, mas a gasosa da Kiko mandou eles esperarem ali fora, porque ia ser muito perigoso se alguém reconhecesse eles. O Chopper fala que ela também não pode ser reconhecida e ela cria um disfarce tão bom que eu nem sei qual tá melhor, o dela
dela ou do Law. O Queen já começou a ficar boladão quando lembrou que a sopa dele tinha sumido e perguntou se ela veio roubar justo o seu prato favorito. E esse tempo todo os dois patetas estavam se afogando ali de boa. O Luffy mandou tirar eles dali, mas o Balofum fala que tem assuntos mais importantes agora. E já começou a se transformar num braquiossauro tenebroso. Pensa numa rapaziada que gosta de dinossauro. E agora ninguém mais conseguia parar o maluco. A Lin já tava até babando e os cozinheiros estavam desesperados porque acabou toda a sopa de feijão. O Queen fala que realmente tem muita sopa aqui, mas é tudo dele, ele não vai dar nenhuma única gota pra ela. E o Chopper tava preocupado que o maldito fizesse alguma coisa que irritasse a Big Mom e fizesse ela recuperar as memórias. E era exatamente o que tava acontecendo. Todo mundo tremeu na base quando viu os olhos dela mais vermelhos que os do Bob Marley. Ela agarrou a cabeça do Queen e afundou no chão, mandando todo mundo pra longe. E agora essa prisão inteira vai ser destruída só porque não deram a merda da sopa de feijão doce pra ela. A Big Mom afundou a cara do Queen no chão e já tava furiosa querendo a bendita sopa. O velho Ryo fala que essa senhora é muito forte, mas o Luffy explica que ela é muito mais que isso. Ela é uma imperatriz do mar, um demônio tão forte que conseguiu receber o mesmo título que o Kaido. Depois de ter tomado uma lapada servida, o Queen finalmente se levantou, mandando as donzelas pararem de gritar porque isso não foi nada demais. Falou que não fez nem cócegas e disparou ao infinito e além, gritando que vai cortar aquela bruxa em picadinhos e usar como ingrediente da próxima sopa. E ele decidiu dar o troco, né? Porque aquela vez foi um meteoro que caiu na terra pra matar o dinossauro. Dessa vez era o dinossauro que tava caindo igual um meteoro. Só que a diferença é que dessa vez tinha um receptor de beisebol que conseguia segurar aquela bomba de 100 toneladas. Imagina o quanto que essa véia não aguenta no supino. Mas até ela tava tendo dificuldades com esse pescoçudo safado, que ficou só no ouvidinho dela zoando que vai comer toda a sopa sozinho. Mas esse foi o pior erro que ele podia cometer, porque um gordola devia saber que com comida não se brinca, né? E a Big Mom já começou a girar o maluco como se não fosse nada. Quase sobrou uma rabada pra cima do Luffy e do velho ainda. Mas os guardas não tiveram tanta sorte assim. E depois de prever o futuro, o guri abaixou o coroa pra desviar da próxima coronhada que tava vindo. E a prisão inteira começou a ser destruída nessa brincadeira. Por sorte, aquele balde gigante quebrou e o Kid e o Killer caíram pra fora da água. O Luffy perguntou se eles estavam bem, mas o maldito mandou ele cuidar da própria vida. Então tem mais que se afogar mesmo, vagabundo. Depois de abrir umas crateras no chão, o Balufo começou a voltar ao normal. Mas os subordinados dele não conseguiam nem acreditar que um homem que vale 1,3 bilhões foi nocauteado com 2 golpes. E depois daquela crise de meia-idade, a Lilin voltou ao modo fofa como se nada tivesse acontecido. O diretor da prisão mandou informarem o Kaido, só que os guardas estavam em choque porque a cela proibida foi destruída. Mas pensaram que como o Kawamatsu estava acorrentado, deve ter sido esmagado lá dentro. Enquanto isso, lá na torre executiva, um guarda ia contar tudo pro Kaido, mas o Caribou apareceu engolindo ele só de meme. O Daifugo pergunta se eles podem encher a véia de balas, mas o diretor manda ele parar de ser idiota, porque não vai fazer nem cócegas nela e só vai deixar ela mais brava ainda. Pra piorar, os capangas não conseguiram falar com o Kaido e o Onigashima. Lá na torre, do nada um guarda desmaiou, e quando o outro foi pedir ajuda, tomou um tiro de zarabatana do grande Eraizo. E tudo isso fazia parte do plano do Caribou, já que ele disse que os guardas estão sempre se comunicando pelo Discord ali, e eles só precisavam acabar com o caracol-chefe da comunicação, que os guardas iam ficar mais perdidos que piolho na cabeça de careca, já que toda a prisão vai ficar sem sinal. E agora o cabeça de Airfry foi buscar as chaves das algemas pra libertar o Kawamatsu. Lá embaixo a Big Mom saiu destruindo tudo que tava no caminho pra achar a sopa de feijão doce, e quando ela finalmente achou, quase pediu a panela em casamento pra elas ficarem juntas pra sempre. Mas quando ela foi abrir a tampa, o guardinha foi avisar o Babanuki que aquela panela tava vazia, e é claro que ele já congelou, pensando que se ela descobrir vai ser o fim de todos eles. Ela já abriu a tampa babando, mas quando viu a panela vazia, desbloqueou a conquista da depressão, e o barriga de elefante mandou todos evacuarem se quiserem sobreviver. Depois disso, o Luffy fala que é uma pena que não tenha mais nada, porque ele queria comer mais daquela sopa deliciosa. Aí ele olhou pro perigo e riu da cara dele, e literalmente todo mundo da prisão ficou de boca aberta e queixo caído quando descobriu que foi o Luffy que comeu toda a sopa. E o velho Ryo não conseguia acreditar que o cérebro desse moleque também era de borracha. Do nada aquela panela gigante veio voando na direção deles e o guri teve que mandar ela pra longe. E a Big Mom apareceu igual um filhote de cruz credo, perguntando se foi ele que comeu toda a sopa de feijão doce. Botou aquele narigão pra trabalhar e viu que ele tinha até o cheiro da sopa. E o Luffy teve que sair correndo pra não ser destruído pelo soco dela. Ele só esqueceu que não tinha muito pra onde correr, já que só de chegar perto da borda da arena, a coleira de escravo já começou a apitar. Ele pediu pra Big Mom esperar porque era tudo mal entendido, mas ela fala que não conhece essa tal de Big Mom e já meteu outro porradão. O Luffy ficou surpreso que ela não tinha reconhecido ele, pensou que era tudo por causa do disfarce de samurai. E o Chopper já tava pensando que se ela entrar na larica de novo, ninguém no mundo vai ser capaz de detê-la. Ela foi marchando pra cima dos dois, coitado, e a coleira apitava toda vez que eles chegavam perto da borda. Se continuar assim, logo mais a cabeça deles vai sair rolando por aí. E você vê que a Lilin tá fora de si mesmo quando ela fala que se a panela tivesse cheia, ia poder dividir a sopa com toda a cidade de Okobori. Capaz mesmo que a verdadeira faria uma coisa dessas. E o menino Chopper ficou incrédulo que ela não tava com raiva por fome, mas sim porque queria agradecer aquele povo. Mas independente do motivo, ela ainda tava com raiva. E deu outra porrada perguntando por que o Luffy comeu toda a sopa. O velho foi mandado pra fora da arena e o guri
e puxou de volta. Mas a coleira tava prestes a arrancar o pescoço do Coroa e ele tentou destruir de tudo que é jeito. Então usou aquele hack da armadura invisível sinistro que quebrou a coleira por dentro. Na mesma hora arrebentou a dele também e jogou elas pra longe, se livrando do pequeno estalinho que ia pegar no pote deles. O Luffy já ficou todo feliz perguntando pro velho como é que ele fez isso. Mas a bruxa fedida baleia esquisita voltou e eles correram de novo. Só que parece que o Coroa não tinha muito amor à vida e parou no meio do caminho, mandando o Luffy proteger ele antes de esquecer daquela sensação, falando que um momento de crise vai revelar o verdadeiro poder do pivete. Até o macaco de borracha falou que isso não era hora pra treinamento, porque se ele falhar o velho vai morrer. Mas ele sabia muito bem disso e confiou que o Luffy ia conseguir usar o Ryuo mais uma vez. Então a Jubarte veio com sangue nos olhos pra cima dele e o guri mandou essa Yonkou meia boca vir pra cima. Esse moleque não tem amor à vida não é possível. O Luffy queria muito conseguir fazer igual o Rayleigh fez aquele dia, quando ele disse que ia tirar a coleira de escravo da Kame e todo mundo ficou morrendo de medo dela explodir, ainda mais depois dela pitar igual louca. Mas o Coroa simplesmente destruiu a coleira e mandou pra longe antes de explodir. O problema é que o Luffy tava tão desesperado que nem lembrava como usou o Ryuo, mas o velho Ryuo disse que o Ryuo que o moleque usou é superior ao que ele pode ensinar, por isso ele tem certeza que o guri vai conseguir dar conta da bruxa velha. A Kiko já falou que o Luffy devia estar muito chapado pra querer deter o golpe da Big Mom, mas o Chopper tinha certeza que o capitão ia conseguir. Deixou o haki fluir pelos punhos e se preparou, mas pelo jeito não saiu exatamente do jeito que ele tava esperando, já que os dois foram arremessados a milhão e afundados de cara na parede. O Luffy já começou a pedir desculpas pro velho porque ele falhou, mas deu sorte que ele usou o Ryuo pra se proteger só por precaução. Disse que tudo que ele pode ensinar é que o haki é um poder defensivo que também pode ser usado ofensivamente, mas se ele for um passo à frente, o haki dá aquela penetradinha no corpo do inimigo e destrói ele por dentro, que foi o que ele fez quando destruiu as coleiras. E em suas últimas palavras, o velho Ryuo mandou ele acreditar no seu poder. Os vagabundos começaram a comemorar que aquele saco de pancadas finalmente foi de base, e o Luffy tava gritando desesperado, pedindo pro velho não morrer ainda. Enquanto isso, a baleia esfomeada apareceu xingando o moleque de novo por ter comido toda a sopa de feijão doce. Troca o disco, tiazona. Ela deu uma potente de direita que até o velho Ryuo voltou dos mortos pra desviar, e correu cada um pra um lado no salve-se quem puder. Lá na ferraria da prisão tinham mais prisioneiros trabalhando igual CLT, e os guardas desesperados porque não conseguiam entrar em cal com os outros pelo Discord. E enquanto o Luffy desviava das pauladas, um cabeça de espantalho pergunta por que o chão tá tremendo, e do nada o portão deles quebrou com uma véia balofa correndo atrás de um pivete de borracha. O Babanuki falou que nem o Mestre Queen foi capaz de impedir aquela mulher, então é impossível. Mas falando no diabo, ele levanta boladão dizendo que o dono da bagaça é o Kaido, e ele não vai deixar que essa bruxa velha faça o que quiser por aqui. Disse que a Big Mom é como um javali selvagem, e ela vai ficar dando voltas pela prisão inteira até acabar voltando pra lá. Então eles vão montar uma armadilha pra ela. O Luffy cansou de correr e parou pra bater de frente, mas saiu correndo quando viu a marretada do Thor que tava vindo. Enquanto isso, lá na sala proibida, o Kawamatsu ria, falando que esse garoto tem muito potencial. Os prisioneiros aproveitaram que os guardas foram atropelados pela Big Mom pra tentar escapar de lá, enquanto do outro lado montavam uma armadilha com sopa de feijão doce pra ela. O Queen já tava transformado de novo, só esperando ela aparecer, e quando ela finalmente chegou, não conseguiu resistir àquela panela deliciosa. Assim que ela abriu a tampa e viu que tava vazia, o Queen já disparou pra cima dela. O Luffy jurou que dessa vez não foi ele que comeu e só viu um Brachiometeoro pegando a Lilin de surpresa. Se ela não tivesse um traumatismo craniano depois dessa, eu desisto. Os guardas já comemoraram, falando que o Queen é o salvador de Wano, e a pancada foi tão forte que ela tava perdendo a consciência, mas acabou lembrando de todos os seus filhos e recuperando a memória. Então o que era pra acabar com a raça da Nariguda acabou fazendo ela lembrar quem é essa tal de Big Mom. E agora tudo que eles podiam fazer era rezar, porque agora sim ela ia mostrar o verdadeiro poder de uma imperatriz do mar. E o episódio acaba. Mano, será que o menino Luffy vai ser capaz de escapar dessa prisão com esse Godzilla atrás dele? Se você quiser que eu traga o próximo episódio, já deixa o likezão maroto e se inscreve no canal pra gente bater 1 milhão de inscritos até o final do ano. Faltam só mais 875 mil, eu acredito. Aproveita pra assistir esse próximo vídeo aí na tela que tá completamente insano. Eu vou ficando por aqui, valeu e falou! Até a próxima, Luffy.